Estamos em mais um Papo Preta Conservadora e hoje temos três convidados ilustres. Jusilene, a Ju, que é pré-candidata a deputada estadual, o Michael, que fala sobre as pautas aí de sexualidade, e a Ana Carolina, que aí vem falar pra gente um pouquinho da pauta de feminismo. Hoje estamos preparados para pôr fogo no parquinho. Então, vou pedir para cada um se apresentar. Ju, se apresenta, fala um pouquinho de você para nós. Primeiro, muito obrigada pelo convite, viu, Ana? É Ana mesmo, né, gente? É Paula. Não é a outra, gente. Ó, corta depois. Muito obrigada, tá, Paula? Obrigada pelo convite. Eu sou pré-candidata a deputada estadual agora. Eu já tenho aí durante bastante tempo na vida privada, nunca estive na vida pública para absolutamente nada, enfrentando pela primeira vez aí essa luta, né, na política. E para a mulher é uma coisa bem difícil, mas graças a Deus a gente está aí, tá indo bem, graças a Deus. Tenho uma empresa, uma construtora, né? E eu sou formada em economia, estou cursando direito e acho que o básico é isso aí. Michael, pode se apresentar, meu querido. Olá, boa noite. Aqui é o Michael. Uma oportunidade de estar com vocês aqui, falar um pouquinho sobre a perspectiva da sexualidade dentro desse universo da sociedade atual e também que exista as questões que estão envoltas aí, a questão cristã, por que não? E alguns dos direitos que muitas vezes estão sendo violados, não apenas da perspectiva cristã, mas de outros tantos cidadãos que, independente das suas ideologias, muitas vezes são violadas por ideologias que são impostas. Entendemos ideologias como possibilidades e que todos têm o direito de dialogar, mas quando isso é imposto, aí já não há um diálogo, não há assim todo um retrocesso dentro da nossa história. Enquanto professor de língua portuguesa, enquanto colaborador de outras áreas também, as quais sou e de formação, estou aqui à disposição para podermos dialogarmos sobre essas e outras pautas que estão interligadas. Ana Carolina, a nossa menina da mesa, né? Gente, lindíssima. É um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. Eu sou professora de História para sexto e sétimo ano, então muito corajosa. Sim. E eu também sou mestranda, eu pesquiso políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra a mulher. Então, essa questão do feminismo é algo que eu já venho estudando desde a minha graduação, quando eu trabalhei a questão da cultura do estupro e a relação com produtos culturais. É uma temática bem delicada, para dizer o mínimo. Então, bora, pôr fogo no Sensacional. parquinho. Michael, fala um pouquinho para nós sobre a sexualidade hoje. Qual é a dificuldade que nós enfrentamos? Principalmente conservadores, né? Porque a gente não está podendo falar mais nada. Porque tudo hoje é judicializado. Sim, a sexualidade ela tem muitas percepções dentro da própria psicologia, não existe ainda, existe correntes e vários psicólogos e várias referências que vão trazer nuances sobre percepções da sexualidade. Mas até hoje, em termos científicos, existem muitas duelos, muitas contradições nas concepções de sexualidade. No cenário atual do século XXI, existem muitas pautas que se utilizam da sexualidade de forma mercantis, utilizando as propagandas, os meios de comunicação, não com foco, muitas vezes, de aprofundar e trazer um diálogo sobre essas diferenças, mas muitas vezes como impor a minoria diante de outra. E é sempre importante que seja exposto as partes, nunca uma imposição. Então, a partir do momento que existe uma intolerância, seja ela religiosa, seja ela ideológica, eu não estou trabalhando a questão do respeito, estou violando. Então, a questão do banheiro são pautas polêmicas, mas que impõem e violam o direito do outro. Então, se é para ter um terceiro banheiro, ok, há um respeito das partes. Agora, impor a este que não está no seu processo ainda de maturação, a este que tenha que engolir certas situações, eu estou violando o direito desse outro.
outras questões também que abrangem as questões educacionais da nossa sociedade. Eu não entendo, e dentro da concepção do próprio ECA e outras instituições que foram todo um processo de luta, muitas vezes há um retrocesso. Como que eu, enquanto instituição, posso obrigar que crianças em processo que estão ainda de maturação, de conhecimento, que ainda não têm uma concepção direta, fazer escolhas que venham trazer prejuízos futuro, a questão da troca de nome e outras tantas pautas que hoje, muitas vezes, está sendo violado o direito desse sujeito que está em processo ainda de escolha. Então, quando as mídias, os processos midiáticos, muitas vezes trazem uma gama de situações para envolver esses adolescentes, ou principalmente crianças, ou mesmo adolescentes que estão em processo ainda de concepções, isso é um retrocesso de prejuízos para esse cidadão. Realmente. Violação dos direitos, né? Sim. Dessa criança, né? Dessa família também. A família às vezes está ali criando, né, da forma como eles acham que é uma forma correta, da forma cristã. Aí chega na escola e tem essa vai imposição. tudo por água abaixo. É uma imposição mesmo que eles fazem. E realmente de uma minoria. Quantos por cento dessas crianças realmente vão usar esse banheiro? Então, Freud e tantos outros trouxeram dentro de grandes concepções da psicologia, Lacan e outros tantos, trabalharam muito bem essas questões, mas nós temos também psicólogos e outros pensadores do cotidiano que também pensam. Então, não é trazer, isso é uma concepção apenas conservadora. Não, não se trata de conservadora, se trata de uma legalidade, de toda uma perspectiva histórica, de uma legislação que tem que ser respeitada. Eu não estou falando que não tem que ter o direito assumido, ou seja, se existe a necessidade, essa família concebe, e a legalidade de uma comunidade que tem um terceiro banheiro, ok, está sendo assegurado. Agora, violar o direito de um grupo em torno de uma minoria, ambos precisam ser respeitados. Então, a questão do banheiro nessa perspectiva. As questões que legam sobre a questão das propagandas. Há décadas que tem uma Constituição. Por que essa Constituição foi surgida? A partir de uma série de estudos dentro da própria psicologia, mas não apenas a ela, a questão de ciência. O que é ciência? São métodos que são comprovados, reorientados, e essa pesquisa, seja ela séria, ela vai ser feita de modo que vai ser reaplicada e vai trazer dados comprovados. Eu não vou trazer um artigo, um pensamento e trazer como ideologia e comprovar aquilo como ciência. Então, muitas vezes não está tendo uma seriedade e está tendo um desrespeito em colocar que é ciência. Então, quando é ciência, existe toda uma comprovação científica. Sim. E isso é passado por dados, não é algo aleatório, ou seja, o meu entendimento e dizer que é ciência. Então, muitas vezes observa-se isso. Em quais sentidos? As propagandas, as mídias, todo um comércio que muitas vezes verbaliza e não utiliza esse direito da criança. Então, nós observamos hoje o cenário midiático não tendo respeito em termos de faixa etária. São conteúdos que estão ali violando, não é o direito dos conservadores, é o direito de toda uma sociedade, é o direito de crianças que muitas vezes não têm poder de escolha naquele momento. Sim. Ela está sendo abusada em várias perspectivas de um conteúdo que não é condizente à sua faixa etária em termos psicológicos, em termos de concepção, pois ela está em processo de maturações que não é condizentes. E aí, muitas vezes, você observa isso na TV aberta, na TV fechada, e muitas vezes a violação dentro do próprio Estado enquanto instituição. Carol, fala para mim, o que você acha dessa pauta do feminismo também dentro... Porque o feminismo também é assim, está sendo uma imposição, né? Que nem o Michel está falando para nós. Nós estamos, nesse século, nesse momento, estamos sendo impostos, né? Todos esses direitos aí, os nossos direitos não estão sendo respeitados. Como você também fala para nós da pauta do feminismo? É bem complicado, né? Eu tive contato com o feminismo principalmente na faculdade, e eu fiz pesquisa lá, e eu tinha as minhas opiniões enquanto cristã, e todo mundo olhava meio tipo, mas você faz história, como que você faz história e você tem essa opinião? Eu falei, então, né? Porque você tem que assinar um termo. Você vai fazer história, então você tem que opinar isso, isso e isso. Não pode divergir. E durante muito tempo eu fui estudando, e o feminismo ele se apresenta, e a gente vê isso
nas mídias, você vê YouTubers, Instagramers, tudo vendendo um feminismo muito bonito, muito unido, todo mundo lá, vamos lá, vai dar tudo certo. E eu, em algum ponto, eu cheguei a comprar muito essa ideia. E aí eu fui estudando mais, e daí eu vi que existe o movimento feminista negro, e existe o movimento feminista lésbico, e existe o movimento feminista das mulheres brancas. E assim, e cada um vai defender a sua ideia, no final ninguém fala nada com nada, ninguém vai para lugar nenhum. Então eu comecei a ver que se vende uma ideia, você força aquilo, em meninas principalmente, de que você vai ser livre, de que você pode fazer o que você quiser. E não é bem assim as coisas. O próprio movimento feminista, cada um vai pro seu lado. Aí você vê uma esquerda vendendo muito, comprou muito essa pauta, mas quando você puxa o histórico do movimento feminista, os grupos esqueci o termo. Mas durante muito tempo a esquerda não aceitava as mulheres, porque via a mulher como algo inferior. E daí você tem todo hoje um movimento de não, vamos lá, mulheres. E tem um artigo da Nancy Fraser que ela fala muito do perigo do feminismo com o neoliberalismo, no sentido de que se vende isso e tal, como se estivesse resolvendo, mas não está resolvendo nada. E cada um fala, e no final das contas só tem gente querendo vender livro e camisetas e ficar muito bonito. E eleger. Partindo dessa sua fala, legitimidade, você não acredita, Paula, Ana, desculpa, que muitas vezes é utilizado de forma oportunista uma necessidade que é legítima, porque todos esses movimentos no seu surgimento, as suas bases, são minorias que consolidaram dentro de algumas questões que foram processos assim, de ganhos, mas que em algum momento da história pessoas usam essas pautas por questões políticas em termos de voto, por questões de oportunismo em alguma perspectiva, mas que, na verdade, se você for consolidar dentro da própria história de tais movimentos, logicamente eles tiveram grandes avanços, mas esses avanços, muitas vezes, outros pegam bagagens dentro dessas pautas. Você vai ver isso muito próximo dentro do feminismo, GLBT que se une dentro de algumas perspectivas. Não sou contra este ou aquele. Eu só penso que, a partir do momento que eu utilizo uma pauta de um grupo e não represento, aí existe toda uma questão de perigo. Algumas situações, quando muitas vezes é discutido sobre qualquer uma dessas pautas, existe uma intolerância sobre o pensamento em algumas perspectivas. Ou seja, eu sou feminista, eu sou GLBTQ+, mas a partir do momento que eu discordo de algo que foi colocado que não me representa, eu já sou totalmente... Você perdeu o seu título. Isso. Eu lembro, no ano passado, eu fiz uma disciplina sobre interseccionalidade, né? E daí, mais mulheres, e se discutir um texto de uma autora feminista. E aí eu lembro que eles criticaram muito a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica cala a mulher, que não sei o quê. E aí eu parei e fui pensar. Falei, não, tá... eu falei, gente, mas quando você vai numa igreja evangélica, quem tá ensinando normalmente são mulheres. Verdade, a maioria. 90% assim, Camila, entendeu? Você vê a igreja evangélica dando muito espaço para as mulheres falarem, ensinarem e uma série de coisas. E eu falei, então como que você vira e fala que uma religião cala mulheres? E é sempre um discurso muito... Essas pautas, elas têm muito uma fala de vocês generalizam demais. Eu posso falar também da pauta, né, sobre intolerância, porque é uma pauta que eu vivo, né, que é o movimento negro. Sim. Então aqui nós temos aí um mix de pauta. Sim. Porque toda vez, quando eu falei que ia votar em tal candidato em 2018, gente, eu fui achincalhada na rede social. Por quê? Porque eu sou negra, Mulher. porque eu sou mulher E votando no candidato de direita. Você tá louca. Absurdo, você Não, não me pode. chamaram de burra. Mas assim, não acredito, você é uma pessoa tão formada, como você pode ser burra? Então, aí foi quando você falou aqui, eu me identifiquei total, quando você falou assim, olha, a pauta feminista, porque quem falou isso pra mim foi uma mulher. Então, a pauta feminista, ela não te aceita, ela te exclui se você pensar de maneira diferente. E não é só isso.
é uma intolerância que chega a agredir. Sim. E eu falo isso porque se eu, como negra, Agride falando de amor. colocar uma Eles blusa... pedem respeito, mas não sabem respeitar. Não. Em muitos momentos. A agressão vem E eu falando de lembro amor. que nessa disciplina teve uma menina, uma moça que falou que só é feminista quem é ligado a algum coletivo feminista. Aí eu olhei e falei, mas gente, eu defendo uma série de pautas feministas, eu não levanto a bandeira, porque a partir do momento que você levanta uma bandeira, você tá... Há um entendimento de que você tem que concordar com tudo que essa bandeira, né? Você não pode falar, não, isso eu concordo, mas isso eu não acho que é bem isso. Então eu não falo que eu levanto a bandeira, mas eu defendo muitas pautas. Mas daí não pode. Porque você não tá seguindo um script bonitinho, então não. Você não combina com o grupo. O negro, né, para essa pauta, ele só pode defender, que ele é pobre, que ele vem da periferia, que isso é uma realidade, e que ele precisa de cotas. De cotas. Ele só pode defender se for assim. Se você falar assim, olha, eu quero cotas sociais, então você já é menos negro, porque você não defende as cotas raciais. Se você defender cota social, você fica menos negro. Então, até vou aqui linkar uma pergunta para Ju. Ju, você como pré-candidata, o que você pensa sobre esses movimentos que nós temos que estar inserido, porque senão nós somos menos mulher, menos negra, menos homem, menos tudo, menos cidadão, né? Vamos falar, somos menos cidadão. É exatamente isso, menos cidadão. O que os movimentos, na verdade, os movimentos fazem, a esquerda, ela pega uma pauta X, como se aquela pauta fosse dela, a questão da mulher mesmo. Você não precisa ser uma mulher feminista para defender a mulher. Eu não preciso ser feminista para dizer que uma mulher que está sendo vítima de agressão precisa realmente que venha a sociedade e defenda ela. Eu não preciso ser feminista para isso. Então quer dizer que eu tenho que ser feminista para defender essa mulher. É só o movimento feminista que defende a mulher. Não, qualquer pessoa que tenha um pingo sequer de entendimento, vê quando uma mulher está sendo vítima de agressão e quando ela realmente está sendo vítima. Né? Jesus mesmo, quando Maria Madalena estava sendo lá apedrejada, o que Jesus fez? Atira a primeira pedra quem não tem pecado. Sim. Então, que Cristo é esse que eles crucificam tanto, falando que justamente a mulher evangélica, essa mulher... o evangélico não quer defender a mulher, né? Que cala a mulher. E o Cristo mesmo, o nosso Cristo foi lá e foi o primeiro a defender aquela mulher. Quem era aquela mulher? Uma prostituta, né? E quem defendeu ela? Justamente Cristo. Então, assim, o que elas fazem é justamente excluir a mulher, né? Aí agora tem esse feminismo cristão. Feminista Então, cristã. Cara, feminismo Não, fala pra cristão gente. dói demais. Dói. Deus, eu fico pensando, o que esta mulher tem na cabeça para entender que o feminismo pode ser cristão? O que tem de cristão em você pegar um ser, né, que está dentro de você e retirar. Gente, isso é muito sério. E não só isso, é uma pessoa que fala, eu sou feminista cristã. Ou então eu Mata sou uma criança no marxista ventre. cristão. Querido, você não sentou e você não estudou. Não, Não, você Você não estudou. Porque se você for estudar ali feminismo, você volta lá na Simone, você volta em série. Nunca leu Simone de uma Beauvoir. série Nunca de li. Eu li ela e fiquei horrorizada. questões. Você vai ver que são pessoas que claramente negavam a fé cristã. Exato. Então, fica-se... É porque hoje a gente tem uma coisa muito Simone de... explorava. Simone de Beauvoir Garotas. Era trouxe pedófila. Então, Mas Ela o que aceitava a ocorre- pedofilia, né? Mas a Simone de Beauvoir, a Sulamita e todas essas, se você for, como vocês colocaram, conhecer de fato o material, o que ocorre muitas vezes é que dentro desses movimentos, Sim. algumas pessoas acabam entrando de modo banalizado, sem conhecer os espaços. Então. E aí, muitas vezes, eles acabam cumprindo, abre aspas, uma tabela que segue tal movimento, Pois mas, na verdade, não conhece suas bases. É o que a mais partir do acontece. momento que eu entro em qualquer movimento e o represento, eu falo que estou representando ele e não conheço as suas bases, eu sou muitas vezes enganado. Existe aí uma questão
abre aspas, de ignorância por parte, mas ao mesmo tempo o próprio movimento se utiliza dessa ignorância para conseguir dados e falar que está aumentando as estatísticas, Sim. manobrando a realidade. Porque você tem a gente vive num contexto hoje que se tem acesso à informação, mas não se tem conhecimento, Sim. né? Sim. Então você põe uma menina lá de 14 anos, você põe a Manu Gavassi ou outra figura que esteja na mídia para falar de feminismo. E é um vídeo de 5 minutos e aquela menina ela vai comprar aquela ideia. Só que ela não estudou aquilo, ela viu um vídeo de 5 minutos, um outro de 3 minutos, viu um post no Instagram e é isso, eu sou feminista, ela vai entrar para um coletivo e vai defender, e vai brigar em casa, vai brigar em tudo quanto é canto, defendendo uma bandeira que ela não conhece. E pior, né? Porque o feminismo, ele vem embalado num papel de presente bonito. Geralmente Porque essas pautas vêm, né? E aí o que acontece? Aí elas falam assim, olha, nós somos contra a agressão à mulher. Eu também sou. Mas Qualquer agride. pessoa com bons... Entendeu? Então, é um... Mas agride a mulher que não pensa como ela. Poxa, Eu peraí. sou contra a mulher ter a mesma função dentro do seu trabalho e ganhar menos. Eu também defendo que a mulher tem que ganhar. Se ela faz a mesma função, entendeu? Sim. Tem o mesmo tempo de casa, tem as mesmas atribuições mesmo, eu acho justo ela Estudou ganhar, do mesmo jeito, entendeu? então vamos lá na igualdade, então, assim, né? Mas aí Igualdade de direito. o que essas feministas colocam é essa parte. Elas não colocam que o feminismo mesmo abomina a família. Não, e mais do que isso, o feminismo que se vende é o feminismo da mulher, poder trabalhar, a mulher, não sei o quê. Pode Só trabalhar, que sempre quando pode. você pega o feminismo negro, ele vai falar, então, mas as mulheres negras sempre trabalharam. Sim. Então, esse feminismo que se vende é um feminismo branco de classe média. E daí você vai vendo essas nuances, você fala, gente, não tá defendendo Exatamente, ninguém. o feminismo branco de classe média. Que vai ser vendido para meninas Muito brancas bem, de classe é. média também. Exato. E daí outras acabam comprando. E elas não têm uma consciência da condição dela. E compram uma ideia que não tem nada a ver com ela. E vira um caos. Esses dias, né, eu conversando com uma menina negra, ela falou assim, mas Paula, você não defende a mulher negra, a solidão da mulher negra? Eu falei, Solidão? mas a mulher branca também não sente solidão? Só a mulher negra tem solidão? Não, porque nós somos abandonadas. Eu falei, mas eu conheço muitas amigas minhas, mulheres brancas, e que elas também foram abandonadas. Essa da E solidão, essas eu vou manobras falar de agora. tornar um vitimismo que não é legítimo e trazer dados que não são legais. Sim. Então, dentro desses discursos, cadê o embasamento de modo científico? Sabemos que a ciência, ao longo da sua história, Vamos ela falar de sempre ciência, vai estar então. utilizando grandes contribuições, mas vemos hoje uma ciência que muitas vezes ela é comprometida pelas suas bases de financiamento dessas pesquisas. É algo muito sério, mas mesmo assim, quando é feito uma ciência de forma verídica, que tem todo um embasamento, que foi feito esses estudos reaplicados, que tem bases sólidas, porque não é uma pesquisa feita aleatoriamente, para trazer um intuito, porque muitas vezes a gente vê esses desserviços para a sociedade. Por questões de campanhas, eu vou lá, contrato uma pesquisa que não foi feita de forma cientificamente dentro da universidade, com toda uma perspectiva, etc., e coloco como pesquisa. E aí, como a colega Ana colocou perfeitamente, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho embasamento sobre a questão história, sociológica, sobre isso, eu levo como verdade. Hoje, infelizmente, nós, enquanto professores em sala de aula, vemos essa necessidade e algumas políticas que vêm contra. Vamos lá, nós pegamos hoje a questão da grade de língua portuguesa. A grade de língua portuguesa hoje, Pronome neutro. dentro do projeto, tem essas perspectivas que vão contra, dentro da própria história da língua e o número da redução das matérias. Ou seja, a aula de língua portuguesa hoje dentro de uma PEI, do Programa de Ensino Integral, que é uma pauta, reduziu a aula de língua portuguesa, ou seja, são 3 aulas de língua portuguesa. Aí eu observo, dentro desses... Na prefeitura não é muito diferente, São não. 3 tanto, aulas de língua aulas. portuguesa? Tanto projeto, Não, tanta Durante coisa. a semana? 3. Não, pra mim também. Eu sempre tive 6 aulas. Na prefeitura ainda portuguesa. consta como 6, mas existem tantos projetos de... Enfim, alguns até válidos, outros eu tenho minhas críticas, enfim. Mas no final das contas, português mesmo,
Exato, porque História para tem você três. tornar um cidadão consciente dos seus direitos e deveres, perpassa por um processo de conscientização leitora. Se eu tenho um sujeito o qual tem um conhecimento precário, logicamente ele vai ser abargado, ele vai ser submergido, ele vai ser submetido a qualquer que seja as ideologias, pois ele não tem compreensões elementares, basal, para fazer esse conhecimento dos seus espaços de fala, dos seus espaços de pertencimento. Fazer uma leitura crítica mesmo das coisas, né? Eu acho que isso que tem faltado muito. Eu acredito muito nos movimentos, eu acho que eles têm pautas legítimas, e houve conquistas através da ação deles, mas existe hoje, é o que a gente tinha falado antes, né? Pessoas se aproveitando e vendendo e ganhando em cima disso de uma forma assustadora e corrompendo mesmo crianças que compram esse continho de fada. E aí eu trago uma questão também, que esses movimentos que muitas vezes perde-se ou utiliza tantos debates assim que não chega a ponto nenhuma, repassar e percorrer esses espaços de necessidade dentro dessas comunidades. O universo GLBTQ+, onde se tem políticas que se pensa sobre o GLBTQ+, que vivencia suas práticas, que estão em situações vulneráveis, que precisam de auxílio. Não vejo nada sobre a questão da velhice, sobre essas pessoas que emergem sobre as perspectivas de dados estatísticos sobre doenças essas, não estou falando que seja apenas desse universo, mas as vulnerabilidades que estão em torno destes. Eu não vejo políticas que realmente trabalhem de modo sério a questão das pessoas que foram submetidas por toda uma politicagem, submeter-se à cirurgia e os dados reais do que ocorre após tais cirurgias. Eu não vejo trabalhos significativos em relação ao respeito a estes que realmente se identificam como tal e políticas que venham trabalhar o respeito. Eu vejo imposições, romancear, de modo romanceado, mas assim, induzindo crianças e adolescentes que estão em processo de construções de percepções, que ficam muitas vezes muito mais em dúvida sobre tudo que eles percebem. Só que não é uma realidade. Vamos trazer para a discussão quais são os bastidores, o que de fato ocorre, mas muitas vezes é colocado na televisão, nos filmes, e romanceado algo que não é condizente com a realidade. É igual... Pega o mês de... Desculpa. É uma propagação, ou seja, muitas vezes está trazendo uma sedução a estes, mas não há uma discussão real, embasada sobre essas questões. Não tem nada realmente, não tem uma política pública bem feita realmente para ajudar, né? O que a gente vê é essa discussão, essa imposição. Eu sou, né? Eu sou gay. Recentemente, e não tem nada. Recentemente a gente vem acompanhando esse processo de sexualização dentro do ambiente estatal. Ou seja, algumas instituições no Brasil afora, nós temos observado isso enquanto educadores, enquanto pessoas que acompanham a sociedade nos mais diversos espaços de fala, essa sensualização, seja muitas vezes em exposições abertas ao público, que não é condizente com aquela faixa etária, seja pelos meios midiáticos, seja no material que muitas vezes é produzido a estes, ou seja, pode-se dialogar, mas tem que ser pertencente à faixa etária. Existe um estudo que é trazido pela própria psicologia, por outras ciências, que é condizente à faixa etária desse ser. Agora, quando eu trago uma sexualização impertinente à sua idade, eu estou trazendo prejuízos. E quem paga essas consequências? A geração atual... A própria sociedade vai pagar no futuro essas consequências. Isso. O que a Ana Carol falou, já vou até diminuir o seu nome. Tá? E aí, o que a Ana Carolina falou, que esses movimentos, eles têm realmente pautas que são reais. Sim. Mas esses movimentos foram cooptados pela política. Sim, e pelo capitalismo. Você pega mês de junho, desculpa te interromper. Não, vamos que vocês são aqui os convidados. Mês de junho você vê toda uma fala dos grupos LGBTQIA+,
Existem várias nomenclaturas, né? Desculpa se eu usei Eu errado. também não sei todas. E no mês de junho, que é o Pride Month, você vê toda uma propaganda. E aí a Paulista, Sim. Lotada. tudo. Só que não se fala do que é o que você tinha dito. Exatamente. Não se fala dos dados de violência, não se fala de falta de políticas públicas. E daí você cria um ambiente romantizado. E essa questão da sexualização, eu dou aula para 6º e 7º ano. 6º ano são alunos de 11 anos. E é um tal de, professora, eu tô namorando com fulano, professora, não sei o quê, professora que eu dei beijinho. Eu sou bi. Porque Não. Nem uma sabe coisa, o que tá falando. E eu falo, meu filho, mas você tem 11 anos. Semana, Vai brincar de esconde-esconde. Semana Não, professora, eu já beijo desde a 4ª série. Meu Deus. Falei, Jesus semana Cristo. passada, né? Eu até estava conversando isso com o Michael. E aí, semana passada, nós vimos um professor que estava tendo festa junina totalmente fora do contexto. O professor subiu, colocou um funk lá e começou a dançar com crianças. Tinham 10, 12 anos ali, mas aí tinha 12 anos e começou a dançar Na festa de junina. forma sensual, né? Uma mãe reclamou ainda. Então você vê a sexualização, a sensualização dessas crianças é precoce. E aí foi o que o Michel falou. No futuro, quem vai pagar isso somos nós. Porque tem aquela Como é que pauta faz isso que no nós futuro? falamos assim, da menina de 11 anos, que teve Meu que Deus. interromper a gravidez, né? De princípio, estava se achando que ela tinha sido violada, e depois viu que ela tinha um relacionamento com o irmão de 13 anos, e que era foi consensual, Ali e é um até absurdo em cima do mesmo outro, né? os Não, pais aquilo ali tá um sabiam. absurdo. E como é que deixa chegar numa gravidez de 7 meses? E aí entra na questão, 7 como meses. vocês mesmos estão colocando, ou seja, existe uma preocupação que não é apenas das pautas, abre aspas, conservadoras, são questões de direitos, são prevenções que as Exatamente. medidas públicas, muitas vezes do SUS e de outros, não têm campanhas sérias para trabalhar o preventivo. Ou seja, existem campanhas de sedução romantizadas sobre pautas, mas que muitas vezes não traz o aprofundamento. Ou seja, se houvesse um trabalho mais eficaz nas políticas, que trouxesse a questão da prevenção, que trouxesse a discussão sobre essas prevenções condizentes às faixas etárias, não haveria muitas vezes, como existe um incentivo muitas vezes a questões que não são pertinentes, a questão da faixa etária, as condições desses adolescentes e crianças que não têm condições em si sociológicas, psicológicas, em termos biológicos de fazerem escolhas. E muitas vezes essas escolhas estão sendo feitas por outros. Isso é violação dos direitos. E outra coisa que você falou, né? Estão sendo feita por outras. Nós vimos aí algumas cantoras que hoje, para mim, evoluiu, foi para a parte pornográfica, né? Aí você vê quem são os agentes delas? São homens. E elas falam sobre o feminismo. Elas falam assim, não, eu sou feminista. Quem escreveu aquela música? Foi um homem. Eu estava estudando esses dias, né? Uma das cantoras aí, que vai lá pro palco, que vive na pauta feminista, mas ela é comandada totalmente por homens. E aí ela vende isso, o público dela é de 12 a 20 anos, ela vende isso como se ela fosse ela detém o direito de falar totalmente sobre o feminismo. É só ela que detém esse direito. Ninguém mais pode falar, né? Aí eu olhei assim e falei, gente, como as coisas elas são uma hipocrisia tão grande que nós estamos vivendo. Por isso que eu comecei esse canal. Porque eu vi uma realidade que 70% dos jovens cristãos, quando eles vão para as faculdades, eles deixam totalmente a fé cristã. Sim. Porque eles são cooptados por essas pautas, por esses movimentos. E eu acho que, como uma jovem cristã que foi para a igreja, que foi para a faculdade, e realmente eu me iludi muito com a ideia do feminismo, eu comprei muito essa ideia, e depois Deus foi abrindo os meus olhos, eu fui estudando e fui entendendo. Eu acho que falta nas igrejas falar disso. Porque colocou-se
uma ideia de que, não, isso aqui não é assunto. Igreja se fala de Bíblia e só de Bíblia. Eu falei, mas gente, Bíblia fala de tudo. Bíblia, ela fala da condição da mulher, Bíblia, ela fala questão de raça, ela fala de tudo. Então, por que a gente não pode? E daí, enquanto cristã, que fui estudar questões de feminismo, eu lembro que muitas pessoas cristãs me criticaram. Você não devia estudar isso. Isso aí, eu acho que não vai dar. Não, gente, a gente precisa sim, de cristão. Como é que você vai entender se você não estudar Você precisa sobre de aquilo? cristão estudando e produzindo uma outra perspectiva sobre Exato. aquele tema. Entendeu? E isso é uma coisa que no Brasil tem começado a entrar, mas quando você pega países como Holanda, já existe uma produção muito significativa nesse sentido, e é algo que eu tenho buscado estudar, de realmente beber nessa fonte de alguém, falar de questões de sociologia, de filosofia, de uma perspectiva cristã, porque tem. Sim. Sabe? Lógico. Deus é detentor de todo o conhecimento, de toda a criação. Então, por que o crente não pode sentar e estudar o feminismo, estudar a opressão da mulher a partir de uma cosmovisão bíblica? Se você pega em Gênesis, você vai ver que a origem da opressão da mulher é o pecado. Sabe? Feminista tá aí brigando, quebrando pau em tudo. Ai, porque Fomos nós. foi com a propriedade privada. Ai, porque foi assim. Ai, porque... Não, gente, foi com o pecado. Simples, Exato. pronto. Gênesis já diz, tá fechado. Exatamente, foi através do Essa sua pecado. fala é muito pertinente, Paulo, e a gente observa que existe essa necessidade, essa lacuna muito grande no nosso país, mas que, graças a Deus, em escalas menores, já existe algumas perspectivas de mudança. Não vou citar aqui questões de denominação, mas existem escolas que trabalham com essas pautas. O Avalanche trabalha com as perspectivas de tribos urbanas, que vai abranger dentro da perspectiva cristã essas questões. A Êxodo Brasil, que faz um trabalho surpreendente, que não é tão divulgado justamente por questões de perseguições do movimento de LGBTQ+, e outros movimentos que não aceitam a dialogação de algumas perspectivas. Mas existe o Avalanche, que é em Vitória, existe a Êxodo Brasil, que faz seminários sobre questões diversas, sobre sexualidade, não só sobre a sexualidade à luz da palavra diretamente, mas abrangendo também sociologia, porque a sociologia trabalhada dentro das escrituras, ela é muito pertinente, e outras tantas ciências que vêm a somar. E existe também alguns trabalhos que logo são ainda passos sobre a questão de trazer dentro do discipulado essas questões, porque o jovem, o adolescente, ele precisa dentro da própria igreja local ter esses momentos de escuta ativa, escuta reflexiva sobre essas pautas, porque caso eles não os tenham, a universidade, os outros espaços acadêmicos irão Alguém vai ensinar de falar. uma maneira errada para Sim. esses jovens. Sim, Né? e essa foi a ideia. A minha ideia, quando eu vi isso, eu falei, eu tenho um filho. E uma hora ele vai. Eu e o meu esposo, nós damos, né, todo o conteúdo, todo o embasamento. Nós trabalhamos com ele, à luz da palavra, todo tipo de assunto. Mas aí eu falo, é meu filho. E os filhos dos outros. Sim. Porque, às vezes, a gente quer ver como uma ilha. Mas quando a gente não passa o conhecimento para as outras pessoas, nós vamos viver em uma sociedade doente. E, na verdade, acho que a nossa Já sociedade, vivemos, né? ela já está doente, porque os cristãos, eles entregaram de bandeja. Eu sou mestranda, Abandonaram. vou ser cientista, né, pesquisadora. Então, eu vou falar muito dessa área. Entregou de bandeja a área científica, principalmente das ciências humanas. Você até tem, né, você vai ter nomes na parte de biologia, na parte de química, tal, astronomia. Mas cadê historiador crente? Cadê sociólogo crente? Sabe, alguém produzindo, alguém falando, alguém orientando os jovens que, olha, tá, existe essa perspectiva, mas também existe essa outra perspectiva. E aqui nós temos, assim, a parabenizar o seu trabalho aqui como Preta Conservadora, que traz essas pautas para discussão, que são iniciativas extremamente importantes. Dentro de São José dos Campos, a gente tem algumas editoras que têm... dentro da questão cristã, da pauta cristã, mas também conversando com essa parte da ciência, sociologia, entre outras tantas que são extremamente necessárias. A editora Fiel, que traz algumas literaturas Fiel. extremamente O nerdismo pertinentes. também é ótima. A Cristã no Brasil também é editora cristã, que traz algumas literaturas bem pertinentes e outras iniciativas que a gente observa, não apenas em São José dos Campos, mas pelo Brasil afora. São iniciativas que ainda precisam ser expandidas, mas existe já um despertar sobre isso. E como Glória a você Deus bem por colocou,
Verdade. essa discussão, porque toda vez que existe uma oportunidade como essa de estarmos aqui dialogando sobre essas pautas, eu creio e tenho certeza que o Senhor está conduzindo meios para que esteja expandindo e cada vez mais, cada qual de nós vemos a questão da corresponsabilidade, ou seja, todos têm responsabilidade dentro desses espaços. Por muitos anos, nós dizíamos assim, religião, futebol e política não se discute. E a igreja deu as costas. E assim que a gente chegou costas. A igreja deu as costas para isso. Sim. Mas louvado seja o Senhor que hoje está tendo um despertar. Sim. E muito já tem se falado sobre as igrejas, várias denominações, etc. A igreja a qual eu acompanho, a Paula e outras tantas, já tem aberto para isso. Sim. Trazendo a consciência da necessidade. Logicamente, eu não estou falando que essas instituições, essas igrejas, estão trazendo isso de uma forma irresponsável. Não, dentro das escrituras. Trazendo, porque dentro da escritura eu posso conversar com a ciência. Porque a própria palavra vai trazer instrumentos para legitimar questões científicas. Por que não? Questões ideológicas. Mas aí é necessário esse diálogo. Se Deus criou tudo, Deus nos deu capacidade, por que ciência e fé vão ser inimigas? A palavra de Deus diz que ele conhece a palavra que vai sair da nossa boca sem antes da gente ter falado. Ou seja, o Senhor é detentor de todos os pensamentos. Antes mesmo da gente falar, Deus já sabe. Ou seja, Deus já sabe o que você vai inventar. Então, assim, ele te deu capacidade para inventar e para entender aquilo. Então... Mas eu acho que falta mesmo no cristão assumir essa responsabilidade. Sim. Nós temos uma responsabilidade maior ainda. Né? Eu acho que a nossa responsabilidade, o cristão deixou, estamos aqui dentro da igreja e só aqui vamos ser cristãos e vamos trabalhar só aqui. Tá errado, gente. Tem que ir lá fora e tem que lutar. Eu digo uma coisa, eu sempre falo isso justamente para mulheres, né? Porque as mulheres realmente são formadoras de opinião. Né? A mulher aquilo que você falou é muito verdade. Que a mulher é ela que ensina. Dentro das igrejas. Pega o ministério infantil, gente. Só tem mulher. E a necessidade da figura masculina, que muitas vezes tem sido tão fragilizada hoje, de representantes dentro dessas instituições cristãs, de estar trazendo esse papel de referencial que muitas vezes a mídia está destituindo. O papel da figura masculina saudável, logicamente, para trazer essa contribuição. Porque o papel da mulher tem sido muito bem desenvolto dentro dessa perspectiva de ensino. Tem homem que tem vergonha. Mas que a sociedade precisa de referências significativas masculinas que muitas vezes não está tendo. Ora porque não existe, ora porque todo um processo de uma sociedade está fragilizando que essa figura masculina não tem que ter, porque ele está ausente. E essa ausência não pode ocorrer. É necessário, logicamente, figuras sérias e concisas que vai trazer uma alicerce dentro desse sujeito referencial. Então, a mentoria masculina, a referência masculina dentro desse espaço está muito a desejar. Então, aqui eu vou fazer um merchan aqui do meu marido, porque o meu marido é um professor de escola dominical. Então, assim, eu louvo a Deus porque ele leva a palavra de Deus para esses garotos e meninas, né? Porque fala assim, não, é só o menino que precisa de uma figura ali na frente. Não, as meninas precisam ver que, olha, existem homens mesmo, entendeu? Que é ser um homem de Deus. Que é ser um homem de Deus. Um homem que cuida, que protege. A função do homem é justamente essa proteção. Não, mas eu acho que as feministas cristãs não querem a essa proteção. Orfandade, esse feminista cristã. Essa lacuna iniciada lá pela década de 50, os movimentos hippie, etc. Aquele momento que dentro da história deu um boom de mães solteiras, etc. Respeitando, mas esse espaço, muitas vezes, da ausência masculina dentro do lar, dentro da no sentido de tutoria, porque existe a necessidade, ninguém vai substituir o outro. A figura masculina, ela tem essa necessidade dentro da formação do sujeito, isso é trazido dentro da psicologia por vários psicólogos, entre esses o próprio
Freud, outros tantos, traz sobre essa perspectiva, e dentro da história, algumas pesquisas também vai comprovar essa necessidade, e isso é algo que muitas vezes a sociedade fragiliza, seja nas mídias, seja nas novelas, seja no seriado, ou seja, é uma intensidade de desvelar esse sentido normativo, ou seja, a família normativa já não tem mais espaço dentro dessas percepções, porque tudo tem que ser desconstruído. Então é dentro desse processo de desconstrução da sociedade, onde não existe a figura masculina como algo positivo, muito pelo contrário, as instituições, a televisão, os midiáticos têm trazido muitas vezes uma fragilidade com a figura masculina, e com isso, qualquer sociedade dentro da sua história, você vai observar dentro dos períodos históricos, quando se fragiliza parte desse alicerce, toda uma destituição vai ocorrendo, vai dizimando todo um processo de ganhos. É lógico que houveram erros, não estou dizendo que não teve erros, mas esses erros podem ser restituídos, mas não é abalando a figura masculina que totalmente nesse sentido de anulá-la que a sociedade vai conseguir êxito. Por isso que muitas vezes, né? Por isso que muitas vezes a gente conversa falando assim, eu sou conservadora, porque eu quero manter aquilo que deu certo. Eu quero manter. É que existe uma compreensão errada do que é ser conservador, né? Conservador agora. Perdão, então. Não, Carol, pode. Não, porque o conservador, ele não quer manter exatamente igual, ele quer manter o que funcionou, cara. Funcionou. Ele não é alérgico à mudança, ele só acha que você não tem que destruir a casa e fazer tudo de novo. Pô, se o alicerce tá bom, pra que eu vou derrubar e fazer de novo? Mas não é só o que a gente vê hoje, não é só destruir e construir algo novo. Eles querem tirar o telhado, colocar no alicerce aqui. Não, é totalmente uma inversão. Porque não entra num acordo nem como tem que construir a coisa, né? Porque é realmente uma torre de Babel. Em que todo mundo fala, cada um vai para um lado, não se constrói nada. Exatamente. E vira um caos. Voltando até ao movimento negro, eu tava pensando aqui, né? Eu posso colocar uma blusa falando negra, vidas negras importam. Eu não posso colocar. Se você colocar, de repente, aonde você. Na verdade, eu não posso nem falar que vidas negras importam, porque eu não sou negra. Então... Mas aí entra na questão do local de fala. Sim. O lugar de fala não é apenas daquele que pertence diretamente à vivência de tais experiências, mas daquele que se sensibiliza, que tem empatia sobre. Que sensibiliza sobre aquele assunto. Exatamente. Ou seja, o outro não é porque você não tem nenhuma questão direta. É claro que a vida negra importa, todas as vidas importam. Exatamente. Só que é lógico que daí a gente tem todo aquele cuidado. Eu não sei o que é ser uma mulher negra. Sim. De fato, não sei, não vou fingir que sei. Mas isso não quer dizer que eu não possa defender. Ser sensível àquela questão. Mas o movimento, às vezes, é tão agressivo. Se eu colocar assim, aquela blusa aqui que tem 100% black. Vai você colocar uma blusa 100% branca, 100% white. Vai colocar. Você apanha na rua, porque vai falar, como? Tá colocando. Isso daí é racismo. Então, o racismo, ele existe, é lógico que existe. Existem pessoas que são muito racistas mesmo. Né? A gente olha às vezes, mas por que. Gente, nós somos todos iguais. Sim. Né? Não tem essa de, porque eu sou branco, porque eu sou negro. Quer dizer que porque eu sou negro, eu tenho que ter uma cota racial. Mas aí tá ali uma criança e a outra criança. Tem um negro e um branco. Os dois, né, moram na classe... Eu tenho até que tomar cuidado com o que eu falo, né? Mora ali numa comunidade, né? E aí eu vou ter que dar a cota apenas para a pessoa que é negra? Não, gente, vamos dar para os dois, então, dar chance para que esses dois estudem, né? Eu venho de uma família muito humilde. Eu também tive que trabalhar para estudar, né? Não é... E eu sou branca. E eu entendo assim, que esse movimento, ele devia brigar assim. 70% dentro de uma comunidade são negros. Negros, pardos, não são. Então, a grande maioria das cotas seriam para quem? Para os negros. Então, vamos brigar não por cotas, vamos brigar por cotas sociais. Porque esses 70% dos negros que são pobres, eles seriam assistidos. Mas as outras crianças que são brancas e socialmente não tem como,
elas também vão ser assistidas. Sim. Eu falo isso, não adianta falar para mim, mas hoje você tem uma faculdade, fez uma pós, né, foi fazer um mestrado. Não adianta você falar isso para mim, porque eu falo assim, eu vim da cidade de São Paulo, mas de uma região muito, muito pobre. Eu vim da periferia mesmo, eu vim da Coab 2. Ali era uma região muito pobre. E eu contei a minha história num dos vídeos, que eu e meus irmãos tinha dia que não tinham o que comer, vivia em situação de miséria. Então eu cheguei até aqui, entendeu? Eu cheguei e eu sei que a criança negra, ela pode chegar até aqui também. Pode, com entendeu? toda Não certeza. fazendo a distinção, mas se eu for olhar, se esse movimento for olhar para uma pessoa negra, eu falo, eu cheguei aqui. Ah, mas isso daí pode ser que seja uma exceção. Não, eu saí de casa cedo. Eu também sou uma exceção, então. Então eu sou mais, Não eu sou a tá dizendo exceção. que é fácil, né? Só não tá é dizendo fácil. que Não é não é impossível. Que não é impossível, que nós podemos. Então, esse movimento, que nem eu estou falando do movimento negro, ele tem que. Eu acho, né? Isso daí é uma coisa que eu penso, isso daí é particular meu. Que nós podemos defender. Pode, a defesa é legítima. Né? Eu conheço a minha história, eu conheço a história dos negros, mas nós podemos defender de maneira inteligente. Não que eu estou dizendo que as pessoas, né, são burras, não. De uma maneira assim, vamos levar a cota, o que mais que eu posso levar? E trazendo condições e meios para que ele possa ser inserido dentro que ele desse possa ser contexto. inserido. Aí fala assim, a maioria das mulheres abandonadas são negras, mas nós somos a maioria, em relação à maioria das mulheres brancas. Então, assim, estão enganando as pessoas, estão falando, nós somos a maioria, tá, mas é porque nós somos a maioria realmente. Então, E mas por que as mulheres são abandonadas? o que eu vou Grande esquemar? parte Tá se deve ao fazendo- feminismo. não tá se E fazendo não é pergunta só séria. isso. É que assim, se leva aqui, ele dá aula em escolas de periferia. Ele acabou de falar. Diminuiu a quantidade de aulas de português. E aí, colocando em consideração Como é que a a gente outras instituições, como que eu vou garantir o direito deste em termos de competir no mercado de trabalho? Ou seja, as A condições vão ser base está sem desvalidas. estrutura. Isso. Exatamente. Se a base está sem estrutura, aí você pega aí um colégio particular e um colégio público, né? Olha as aulas que tem num colégio particular e as aulas que tem num colégio público. E aí, quando- Como é que eu vou colocar E não em é pé uma de questão igualdade do depois? professor, porque muitas vezes o professor Não, dá aula o no professor colégio. sofre. A questão, não, eu digo assim, é o mesmo professor muitas vezes. Sim. Sim. Só que você tem uma estrutura curricular, uma estrutura de horários. E aí a gente Tem ali retorna... 10, 15 alunos num colégio particular e num colégio E aí a gente público, retorna quantos à tem? questão de um retrocesso 40. histórico, onde num certo período no nosso país, no Brasil, nós tivemos uma escola que era voltada para a mão de obra das fábricas. Exatamente. E hoje, o século XXI, se você pegar algumas perspectivas de algumas instituições, de algumas políticas atuais, está trazendo um currículo escolar Totalmente. voltado para Ideologia. essa. Aí eu coloco qual o direito desse sujeito de ter escolhas, de fato, eu quero concorrer para a universidade, curso técnico, ou seja, ele fica preso numa única possibilidade, porque o currículo já o traz não para que ele possa ter condições, isonomia ou direito de todos de concorrer também com a universidade, caso seja o seu desejo. Se ele quiser ser empreendedor, Sim. que tenha condições, mas se eu não tenho no basal as condições mínimas em termos de língua portuguesa, matemática, não desvalendo as outras matérias, todas são importantes, mas se eu não tenho a base... Português e matemática é importantíssimo, E é, eu lembro essencial. que na faculdade eu fiz um trabalho falando sobre acesso ao ensino superior no Brasil. E daí falando que muitos até entram. Só que a faculdade é 4 anos, 5 anos. E daí o aluno ele tem que sair, porque ele trabalha e estuda. Então, uma hora não dá como. Muitos porque ele dos não meus tem colegas de a... trabalho de faculdade saíram da sim, faculdade. comigo também. Eu Ele comecei também. a faculdade com 50 pessoas, eu me formei com 10 Sim. pessoas. Ele não Foi tem muito a difícil. base de conhecimento para acompanhar as leituras. Você pega leitura de história, pô, você vai ler autores Bourdieu, você vai ler autores extremamente técnicos, então você tem que ter um conhecimento ali de língua portuguesa, de interpretação absurdo.
E aí, diante desse mercado, muitas vezes, algumas instituições, por novamente retomando a tais políticas, precariza todo um processo, como a gente está vendo a questão do Enem, que por uma questão política tem que ter um índice alto, está sendo feita uma série de reformulações, as quais garante o direito inseriu dentro da universidade, mas manter-se, muitas vezes, como você mesma colocou, não é possível. Manter sem base, como? Ou ele faz uma instituição muito precarizada, chega no mercado de trabalho e não tem as condições necessárias. Ou seja, mais uma vez, ele está sendo desvalido, está sendo sabotado dentro do seu processo. Ju, Essa o que sabotagem mesmo o que que eu você vejo. me fala dentro... Você está entrando agora no meio político, né? Nós colocamos aqui todos os... Né, todas as nossas preocupações em relação a isso, né? Da base. O que você acha? Como você pensa em relação a isso? A primeira coisa que eu acho que nós teríamos que fazer primeiro é voltar a ter disciplina dentro da sala de aula. E quando eu estou falando em disciplina, eu estou falando do respeito mesmo do aluno ao professor. Porque o professor não consegue... ele até tenta, né? Me corrijam se eu estiver errado, estou aqui diante de dois 50 professores. minutos de aula, 20 minutos fica quieto, ouve, Então, senta. não tem. Então, assim, essa história do professor, dele mandar dentro da sala de aula, e quando eu estou dizendo mandar, sim, ele é a autoridade maior ali dentro. Foi tirada essa autoridade do professor. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser resgatado é essa autoridade do professor dentro da sala de aula. E aí você me fala, como é que a gente vai fazer isso? Educando esses jovens a partir da educação dentro de casa. A valorização deste professor. Eu, antigamente, se eu chegasse dentro da minha casa e falasse assim para minha mãe, mãe, a professora me bateu. Eu ia apanhar da minha mãe. Por quê, Jussiane? Porque se a professora te bateu, é porque aconteceu alguma coisa. Eu não tô falando que o professor tem que bater em aluno, não é nada disso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, o professor chega e fala, o seu filho tá fazendo isso. Meu filho? Meu filho? Tem certeza? E aí você já passa a mão na cabeça do seu filho, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse resgate, né, de colocar o professor realmente como a autoridade máxima dentro da sala de aula. Com isso, a gente já vai conseguir mudar muita coisa, né? As disciplinas, elas têm que ser resgatadas novamente, como o professor acabou de falar, 3 aulas de ensino da língua portuguesa. Gente, o português, eu estudo português até hoje. Desculpa, Michel. Eu não sei falar português 3 corretamente. horas ou 3? 3 aulas, né? A literatura tá junto ali? Não, o novo currículo escolar das escolas, do novo projeto estatal, que é a questão da PEI, Programa de Ensino Integral, juntamente com a municipal, ele reformula dentro dessa grade escolar, diminuindo a matéria de língua portuguesa e se coloca pautas que são voltadas para questões assim do mercado, mão de obra mesmo, colocando como itinerário, ou seja, o novo ensino médio. Dentro dessa perspectiva, diminui-se o número da língua portuguesa e coloca outros itinerários que, abre aspas, estão a língua portuguesa. Só que sabemos nós que dentro de uma sociedade, aprender uma língua demanda um processo árduo, reflexivo, sobre o processo da produção escrita, interpretação e outras tantas, que eu não posso garantir isso dentro de modos muito fragmentados da língua. Ao mesmo tempo, a gente observa, e trago agora até para a Jussiane, interessantíssimas suas colocações. Jussiane, você não acredita também que para fazer esse resgate da figura do professor e das corresponsabilidades, ou seja, da própria sociedade, muitas vezes hoje temos algumas políticas que tiram, muitas vezes até do próprio pai, o responsável legal do tutor, e traz para o Estado, vamos supor, interrompendo questões que são próprias da família, questões até de direitos. Sim. O adolescente, vamos supor, se ele se sentir constrangido, porque o seu tutor, o seu responsável, está impondo a ele algumas regras,
Eu não estou falando de violência, eu estou falando de regras, de limites. processo de educação. Sim, regras. Ele pode recorrer aos órgãos de proteção, que eu não sou contra, eu acho que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sim. ele tem uma grande relevância dentro da sociedade, mas eu estou falando de limites. Eu vejo uma sociedade atual, a qual os limites, muitas vezes, ele está fragilizado, mas qualquer processo de construção de uma pessoa que está ali exercendo seus direitos e deveres, perpassa por questões de regras. A sociedade, quando ela perde esse processo de entendimento de regras e passa numa dualidade do direito, sem observar seus deveres, ele vai se tornar aquele cidadão que não vai respeitar o direito do outro, seja no seu trabalho, seja enquanto sua profissão. Sim. E muitas vezes ocorre isso na escola. Gente, não pode ter uniforme. Pode falar. Não pode usar uniforme. Não pode ter... muitas vezes, está sendo violado, está constrangendo. Mas quando ele tem esses Não pode meios, usar uniforme. não tem horário, não posso exigir tanta questão da perspectiva do horário, não posso exigir que o pai seja responsabilizado para ir numa reunião, porque eu estou constrangendo. Gente, o horário está se estendendo, mas eu quero convidar vocês para próxima mesmo, para a gente falar sobre essa parte da educação. Eu acho que isso... É bom para ouvir, Sim, né, os professores. pra Eu tô tendo ouvir uma aula vocês. aqui, Não, grandiosa. gente. Muito obrigada. Muito obrigada, os professores aí. E para a gente conversar sobre isso, porque isso é de vital importância, porque isso que você falou, o meu Sim. filho, eu pago escola particular para o meu filho, o meu marido é professor de Estado, e nós não temos coragem de mantê-lo ele numa escola estadual. Por quê? Porque nós sabemos da deficiência Do hoje ensino público. do ensino público. Então, eu acho que deficiente. essa pauta é essencial. Então, vocês são convidados. O nosso Falar sobre educação. próximo, vocês vão falar sobre a educação. Eu quero escutar vocês que estão no chão de fábrica, na escola. Carol, ela ia falar mais alguma coisa para a gente Ele terminar? comentou sobre a questão... muitas vezes os alunos, eles conhecem os seus direitos. E eu acho o ECA uma coisa fundamental. Ele tem o seu lugar. E os deveres, professora? Eles conhecem? Então, isso foi algo que aconteceu comigo nesse semestre. Os alunos, eles têm que pedir permissão para sair da sala de aula. Eu acho que também mantém isso no ensino médio, né? Que eu sou do fundamental. Então, os alunos pedem e tal, só que existe regra na escola. Primeiro, última aula não sai, a aula próxima do intervalo também não, tal. E os alunos estão cientes disso. E um aluno veio e falou, era já a última aula, faltava acho que cerca de meia hora para ser liberado. Professora, eu posso ir ao banheiro? Eu falei, não pode, não tá no horário. Ele falou, então, professora, mas de acordo com o ECA, eu tenho o direito de ir e vir. Eu falei, olha, que bacana, realmente. Mas você sabia que tem uma parte do dever, que você tem o dever de estudar? Você tá estudando? Você fez o que era para ser feito hoje? Ele, não. Eu falei, então, vamos falar do seu dever, depois a gente conversa do seu direito. Obviamente, se o aluno falar, eu estou passando mal, obviamente, iria liberar, independente Sim. de qualquer coisa. Mas é um aluno que passou a aula inteira brincando, que não estava nem aí e tal, e ele veio com essa cartada. Então, assim, E passou o tempo inteiro brincando. não fez E não quer atividade, estudar, mas ele tal, conhece mas os direitos quer dele. passear pela escola, tal. Sensacional. Cadê esse pai? Então, aí você chama o pai, ou então... Você chama o pai, você vai receber a chamada de atenção, né? Porque, não, mas você não pode exigir do meu filho, porque ele não acordou bem naquele dia. E é óbvio que a criança, ela tem as especificidades sim. dela, mas assim, Sim. gente, como assim o professor não pode exigir? Como assim um aluno, eu nunca questionaria um professor. E aí Tipo, onde fica a questão do regimento interno, toda uma questão de conscientização e de reflexão limite. sobre práticas, limites. É a Entendeu? responsabilidade que foi passada de um não pro pode outro. mais ter Hoje- limite. Hoje, os limites, eles estão sendo cerceados, né? E as crianças que têm uma família que impõe limite, que tal, elas são ridicularizadas. Exatamente. Eles estão sendo os limites, eles estão sendo É o realmente... amargo se tornando doce, o doce se Doce, tornando doce amargo, tornando né? amargo. E ai de Verdade. você se não falar desse jeito, né? Até aquela que foi a rainha dos baixinhos falava, não, o tapa não pode. O tapa não pode. Pode e deve. Vai ver que porque a filha dela foi criada por babás, né? É a vara que tira a loucura do coração do homem. Sim, É bíblico. é bíblico. Vamos usar mais a Bíblia, né? Para entender que
nós somos pais e nós que criamos os E a nossos responsabilidade filhos. é A Carol do pai, não né? é Eu mãe, sou. mas Eu também não, mas Carol, nós também não. Mas a gente conhece a Bíblia, gente conhece né? a A gente Bíblia. sabe a responsabilidade. mas o caso nem é ser pai, porque nós somos pais, às vezes, espiritual. Sim. Sim, Temos filhos espiritual. sim. Então, nós também temos, às vezes, não com a vara, mas que corrigiram de alguma forma, Sim, né? exatamente. Então, aí, nós entramos nessa dividida, gente. Eu queria agradecer. Vamos estar falando sobre educação. Uma coisa que eu sempre falo, sabe? Se aquilo vai contra o que você acredita, se isso vai contra os seus princípios, deixe de mão, né? E essa nova movimentação me deixa até meia trêmula de feminismo na igreja. Olha o que nós estamos trazendo para dentro discernimento. do nosso lar, gente. Então, assim, e eu acho que a mudança. Tem gente que não gosta de falar de política, mas a mudança Verdade. se faz É na dentro da política. política, gente. Sim. É na política. Então, nós temos que começar na nossa base também. Nos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, nos nossos deputados estaduais, federais, no nosso Senado e no nosso presidente. Não adianta ter um presidente que pense algumas coisas como nós, porque eu vou falar um pouco, um minuto disso, porque eu realmente, eu voto na direita hoje, apesar de não ter algumas coisas que eu não concordo, tá? Né? Tudo que eu concordo, não. Mas eu voto na direita porque eu ainda tenho um presidente que fala sobre família e que defende... tem muita gente que fala, mas Paula, ele não é cristão e tal. Mas ele ainda defende a igreja. Ele foi o único que foi contra o fechamento das igrejas. Então, eu apoio isso. Não Isso é muito sério. Isso para mim é inegociável, né? Nós vivemos aí um período que as pessoas estavam doentes, apavoradas e deixaram de estar na igreja, onde que eu acho que nós encontramos, né, todo o nosso refúgio. Então, eu ainda, apesar de algumas coisas não concordar, né, eu acho que nós estamos criando um movimento aí conservador. Não digo que vai ser com essas peças, mas é assim que começa. É dessa forma, onde nós colocamos os nossos pensamentos. Sabe quem coloca o pensamento? A professora, o professor. Exatamente. Entendeu? É a nossa base. Assim, a operária como eu, né? A Ju, que está começando a entrar aí no campo da política. É assim que nós começamos a mudança. Foi assim que foi lá atrás. É assim que é agora. Então, nós Gramsci disse, não precisamos... tomem quartéis, tomem escolas. Então, e é nós- lá que a gente tem que estar. Nós precisamos começar um movimento e uma conversa, né? Eu falo assim, daqui a pouco a Carol, gente, eu preciso de uma representação. Olha a Carol, a menina é super articulada, conhece, está estudando. Jovem, Eu- cristã, antifeminista, historiadora. Meu Olha, Deus. Que isso? currículo Aí, Lattes aí maravilhoso. Vocês não tinham enxergado isso, Isso, ainda. É possível, olha, meu Deus. o Michael. Ele, o Michael. Maravilhoso. olha, gente, então, sabe, nós precisamos começar a conversar para ter pessoas que nos representem ali. Entendeu? Então, eu acho que esse é o começo, esse é o movimento. E eu queria agradecer muito. Eu não pedi para dar like, mas, gente, dê like, se inscreva, por favor. Compartilhe. por Isso favor. daí é essencial para chegar nas outras pessoas. Exato. Né? Eu não gosto de pedir isso, mas Tem que só pedir. vai chegar, Gente, compartilha. só vai Dá chegar like aqui, ó. se as pessoas começarem a compartilhar. Gente, Lógico. muito obrigada, muito obrigada. Vocês são super convidados e já estão convidados e convocados para a gente estar conversando sobre educação. Eu super agradeço a oportunidade de estar aqui com cada qual de vocês, com a Ana representando todas essas pautas, com a Paula conduzindo todo esse processo aí conosco e a Josiane representando aí como pré-candidata, que certamente vai estar trazendo grandes diferenças aí no nosso cenário político. Sim, com certeza. Contem comigo. Obrigada Imagina, eu que agradeço pelo convite, vocês. pela aula, Gente, professor. Carol, Que
Paula, apaixonada. gente, eu sou apaixonada por professores. Eu sou de verdade apaixonada por professores, porque tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu aprendi, foi um professor que me ensinou. Tive a minha mãe como minha primeira professora, né? E os meus professores da escola, então eu acho que isso é fundamental na vida da gente. Professores, vocês têm todo o meu respeito. Muito obrigada, Ana, maravilhosa. Obrigada, Paula. Já deu essa aula aí pra gente falando do movimento negro, então sensacional. Muito obrigada. Contem comigo. Foi um prazer estar aqui, ter essa conversa. Pessoas que têm uma perspectiva similar, né? Porque às vezes a gente sente tanto medo até de falar. De falar. Porque é muito A nova difícil. língua, professora. Gente, Mas São José dos Campos, estamos chegando aqui e vamos fazer esse movimento. É isso Muito aí. obrigada. E muito obrigado para você que está assistindo o nosso papo, que realmente é um papo de conservadores. É isso Esteja aí. colaborando aí, dando like e fazendo com que esse trabalho possa propagar cada vez mais. Isso depende muito da importância de vocês poderem estar compartilhando aí e dando like aí para cada vez mais ter novos espaços como este. Sim. É isso aí. Bora lá, gente.